Olá e bem-vindos a mais um vídeo no Central Comics. Hoje vamos falar de cinema e temos em análise o John Wick Volume 4, que é uma saga de ação muito conhecida e muito popular em todo o mundo e nomeadamente em Portugal. Eu tive a oportunidade de ver o visionamento de imprensa juntamente com o meu amigo e colega Ricardo Lopes, que foi proporcionado pela Pris Audiovisuais, a única distribuidora em Portugal que faz visionamentos no Porto. Portanto, permite aos jornalistas do Porto e do Norte poderem ver os filmes para poder escrever as suas análises nos seus sites, nos seus jornais, nas suas rádios e, portanto, um grande agradecimento à PRIS. Mas, sem mais demoras, eu vou pedir então ao Ricardo para começar ele com a análise. Ricardo, diz-me aí então o que é que achas do filme. Olá Hugo, olá amigos do Central Comics. Saí hoje das catacumbas para vos falar de John Wick capítulo 4. E os meus amigos já conhecem bem esta saga, já conhecem John Wick dos 3 filmes anteriores e ele está de regresso para mais uma emocionante aventura repleta de ação. É sem dúvida o filme de ação de 2023. E não só. É dos melhores filmes de ação que o cinema até hoje ofereceu. E porquê? Porque este filme acaba por ser uma homenagem ao cinema de ação ao longo de um século de cinema, de existência de cinema. O filme vai beber a diversas origens do cinema de ação, vai beber, por exemplo, ao cinema de artes marciais de chinês e japonês dos anos 60, 70, vai aos filmes da Canon Film Group, dos filmes estreados nos anos 80 e 90, vai beber a tantas outras origens e acaba, o western, em particular o western spaghetti, e acaba por aqui fazer toda uma reunião destas inspirações cinematográficas num filme de praticamente 3 horas, mas que são 3 horas nada maçudas, são 3 horas em que o espectador assiste a um dos melhores filmes de ação de sempre do cinema. Agora, este é o capítulo 4. Se o meu amigo não viu os capítulos anteriores, os 3 capítulos anteriores, não há problema. Eventualmente poderá ter aqui um pouco de dificuldade na introdução à história, mas quando digo em introdução, porque este é filme que é construído um tanto ou quanto como desenvolvimento da história e clímax, desfecho, acabou. A introdução já veio dos 3 filmes anteriores, por isso eventualmente poderá ter aqui alguma complexidade em perceber o que é isto da High Table, o que é isto da hierarquia que a High Table oferece. Eventualmente poderá ser essa dúvida. Agora, aqui a questão que se coloca é: isto é um filme de ação. Por isso é um filme de ação, pode-se ir ver. Eu faço um paralelismo entre o cinema de ação e a pornografia. Ninguém vai pela história. Vamos pelas sequências de ação oferecidas ao espectador. E aqui são das melhores sequências de ação jamais vistas no cinema. E quando digo isto como cliente de bom filme de ação, de um bom filme de aventuras, mas repleto de ação. O elenco é muito, muito interessante. Os novos elementos no ecrã trazem bastante. O caso do Donnie Yen, o caso do Senhor Ninguém, são personagens novas, são personagens que fazem a diferença, porque aqui o John Wick, entre aliados e inimigos, a coisa é muito interessante. E o filme acaba por fazer uma joint venture bastante divertida até para o espectador. Porque sim, isto até humor tem. Depois tem um vilão que é um dos melhores atores da atualidade. Apesar da sua juventude, ele já tem uma galeria de personagens fabulosa. E aqui apresentou um Marquês, que é um sacana de todo tamanho. Quanto às mais-valias deste filme, desde a direção artística, que é linda, que é elegante, que é de uma subtileza e de uma riqueza fabulosa, depois a cinematografia, o filme é muito bem filmado, tem uma fotografia muito interessante, a banda sonora composta originalmente por Tyler Bates, pontua muito bem as cenas de ação, e até a banda sonora, as músicas que acompanham certas cenas de ação, são músicas que também vão acompanhar nos próximos dias. E depois aqui a realização do Chad Stahelski, que honra muito a sua origem no cinema, a origem como duplo. Ou seja, são cenas muito bem coreografadas, muito bem recriadas no grande ecrã.
Pontos negativos, porque eu não sou daqueles que digo que este filme é uma obra-prima ou que este filme é um 10 em 10. O filme é muito bom, mas eu não sou cliente desta narrativa de videojogo, não sou cliente deste cinema de super-heróis em que não são. Este John Wick é de carne e osso, este John Wick sangra, mas tem ali alguns exageros que poderiam ser evitados. Ok, tudo bem, o espectador sabe ao que vai para ver um filme de ação, não vai para pensar muito, mas vai para assistir a um dos melhores filmes de ação da história do cinema. Por isso, John Wick capítulo 4 está mesmo aí nos cinemas e divirta-se. Vá ao cinema, porque isto é filme para se ver no grande ecrã. Bom, e o Ricardo já disse tudo, eu peço desculpa um bocadinho aqui pelo som um bocadinho rarefeito do Ricardo, porque realmente o telemóvel dele, alguma coisa ali se passou e ele não esteve ali com um bom som, mas ele já disse tudo, eu não tenho muito mais a acrescentar, a única coisa que eu discordo aqui é que ele diz que poderá, não, se não vês os primeiros 3 filmes, não há problema porque consegues ver este filme. Eu não concordo com isso. Claro que o filme, como ele disse, é um filme de muita ação, pouca história e muita ação, mas essa pouca ação tem de ser, obviamente, aproveitada. E para aproveitar, tem de ser visto os últimos 3, ou os primeiros 3 filmes, que é uma continuação direta desses 3 filmes e, portanto, é muito, muito importante essa continuação. Mas eu acho que também vocês não perdem nada, quem ainda não viu não perde mesmo nada, só tem a ganhar. É ver os outros 3 filmes, são filmes de ação espetaculares. Mais uma vez também, e de acordo com o Ricardo, a história é, não direi pobre, mas é muito simples, é uma história muito simples e vive muito pela coreografia de ação e pelas ações e pela maneira que é filmada, pela fotografia, pela direção de atores. Tem cenas espetaculares, tem uma cena muito, muito boa dentro de um museu, que talvez seja o Louvre, que eu digo bem, esta cena aqui já não vai ultrapassar, mas uma cena a seguir, nas ruas de Paris, na rotunda do Arco do Triunfo, tem a cena mais espetacular do filme para mim, uma cena de carros, espetacular mesmo, mesmo incrível, como aquilo foi filmado, não sei, mas está qualquer coisa fenomenal. Portanto, é um filme exatamente para ver no cinema, não em casa. E eu vi os primeiros 3 filmes John Wick em casa, mas este fui mesmo e tive mesmo o gosto de ir ver ao cinema e, portanto, eu acho que vale a pena vir ao cinema. É um filme que vocês não devem perder. Na minha opinião, não deve perder e não vai desiludir nada, nada, nada ao fã dos outros 3 filmes. Portanto, vejam sempre bom cinema e está tudo dito.